Alunos do terceiro ano, então voltamos com mais uma correção de exercício, agora a questão número 4, tá? A questão 4 do trabalho de vocês. Então, temos duas partículas são mantidas fixas no eixo x. A partícula 1, de carga menos 2, 10 a menos 7 coulomb, no ponto x igual a 6 centímetros, e a partícula 2, de carga 2, 10 a menos 7 coulomb, no ponto 21 centímetros. Qual é o campo elétrico total a meio caminho entre as partículas, na notação de vetores unitários? Bom, simplesmente vamos desconsiderar essa notação de vetores unitários, porque nós não estamos trabalhando com conceito de vetores, tá? Então vamos supor, ok? Vamos trabalhar com pura e simplesmente a separação unitária dos elementos da reta numérica, ou seja, no eixo x, tá? Então aqui eu esquematizei o eixo x dividido em centímetros e a partícula 1 aqui no ponto 6 e a partícula 2 no ponto 21. Ok? Então vamos considerar a notação unitária desse segmento de reta, desse eixo x, tá? Bom, primeiramente, qual é a distância entre as partículas? Ora, se a partícula está na abscissa 6 e a segunda na abscissa 21, a distância entre elas é de 15 centímetros, ok? E ele quer saber o campo elétrico, tá, dessas partículas, entre essas partículas, no meio do caminho. Ora, no meio do caminho vai ser no ponto médio entre as duas partículas. Então nós vamos ter 15 divididos por 2, vou ter a distância de 7,5 e a distância de 7,5 centímetros. Então ele quer o campo elétrico neste ponto P. A 7,5 da primeira partícula e a 7,5 da segunda partícula. Ok? Então, primeiramente, vamos transformar as distâncias. Então, a distância que eu tenho é de 7,5 centímetros, que é a mesma coisa que 7,5 vezes 10 a menos 2 metros. Então, na hora de fazer o exercício, como é que eu vou escrever isso daqui? Como queremos o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico no meio do caminho, temos então que calcular a distância entre as partículas e achar o ponto médio. O ponto médio está a 7,5 de uma das duas, de cada uma das duas. Tá? Então, vamos escrever o seguinte: o campo elétrico vai se localizar em que posição da reta? Ora, 6 mais 7,5, 13,5. Então, o campo elétrico será calculado em x igual 13,5 centímetros. Ok? Então, essa seria a primeira situação do problema. É localizar o ponto onde vai ser calculado a intensidade do campo elétrico. E a distância da primeira carga para o ponto P é de 7,5 e do ponto P à segunda carga também é de 7,5. Ok? Mas ele quer calcular então a intensidade do campo elétrico. Então vamos calcular a intensidade do primeiro corpo. Ok? Então nós temos campo elétrico 1 é igual a K0, Q1, distância ao quadrado. Vamos calcular. Então nós vamos ter, está no vácuo, né? Então 9, 10 a nona, vezes Q1, 2 vezes 10 a menos 7, divididos por 7,5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Efetuando os cálculos, chegaremos a 18 vezes 10
segunda, 56,25 vezes 10 a menos 4. Efetuando o cálculo, chegaremos a 0,32 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Ok? Então, calculamos o campo elétrico da primeira partícula. Vamos fazer a mesma coisa para o corpo 2. Então, campo elétrico em 2, vamos direto. Então, nós vamos ter 9 10 a nona, vezes 2, vezes 10 a menos 7, 7,5, vezes 10 a menos 2, elevado ao quadrado. Ora, mas é a mesma situação, o cálculo é o mesmo, então o valor também será. Newtons por Coulomb. Mas vamos analisar a situação. Então nós temos a primeira partícula, nós temos a segunda partícula e nós queremos calcular o campo elétrico no ponto P. Ok? Mas vamos analisar quem é o E1. Ora, a segunda partícula, a primeira, desculpa, ela é negativa. Ok? Então, o campo elétrico neste ponto aqui é de aproximação. Então, o vetor campo elétrico no ponto P, em relação à partícula 1, é para cá. E1. Ok? Por quê? Porque a carga é negativa. Sendo a carga negativa, qualquer elemento, qualquer corpo que você coloca no ponto ao seu redor, eu vou ter um campo elétrico de aproximação. Então, sendo Q negativo, eu vou ter um vetor campo elétrico de aproximação. É como se eu colocasse qualquer coisa aqui, eu vou sentir que essa carga inicial está querendo aproximar esse corpo. Beleza? Agora vamos olhar para o E2. Ora, o segundo corpo, ele é positivo. Se ele é positivo, o vetor campo elétrico é de afastamento. Então, E2 também vai ter sentido para a esquerda. Ok? Então, o que nós temos? O corpo é positivo, então qualquer coisa que você coloque no campo elétrico dele, eu vou ter um vetor de afastamento, ok? Então, negativo, campo elétrico é de aproximação, corpo positivo, carga positiva, campo elétrico de afastamento. Então, o E1 eu vou ter o sentido para a esquerda e o E2 também eu vou ter sentido para a esquerda. Tá? Logo, o que nós vamos calcular? O vetor campo elétrico resultante, que vai ser igual ao E1 mais o E2, porque eles têm o mesmo sentido, todos para a esquerda. Então, o campo elétrico resultante vai ser igual a 0,32 mais 0,32 vezes 10 à sexta, que é igual a 0,64 vezes 10 à sexta Newton por Coulomb, ou em notação científica, 6,4 vezes 10 à quinta newtons por Coulomb. Ok? Então, o campo elétrico sentido no ponto, no meio entre as duas cargas, vai ser de 6,4 10 à quinta newtons por Coulomb. Ok? Bom, próximo vídeo eu vou corrigir mais um exercício. Até lá, bons estudos!